Olá, sou o Padre Rodrigo Sena, da Diocese de Bauru, e eu estou aqui para contribuir com vocês a respeito da Lécio Divina. Lécio Divina é uma metodologia de oração que está presente na Igreja desde o começo, desde os primeiros séculos. Temos um teólogo chamado Orígenes. Esse teólogo, ele dizia assim: para ler a Bíblia com proveito, é necessário que seja com atenção, constância e oração. Ler a Bíblia tentando estudar a palavra de Deus é importante. É importante você ter e buscar um pouco de teologia para compreender as Sagradas Escrituras. É importante, por isso que é importante participar das Santas Missas, compreender um pouco aquilo que o sacerdote está falando, está explicando sobre o texto. É importante a leitura, mas para que a palavra de Deus tenha uma eficácia na nossa vida espiritual, eu também acredito que se deva ler a palavra de Deus com atenção, com constância, sempre, e com oração. É o método de oração lendo a palavra de Deus. E a gente sabe que a oração é importante, não para que Deus possa mudar aquilo que está acontecendo no mundo, mas para que a gente possa compreender qual é a nossa missão aqui. E diante das dificuldades, diante das tristezas, que a gente possa ter força. E essa força vem para nós através da oração. Então, meus queridos irmãos, a oração dentro da igreja, ela pode ser feita de forma individual, né? Os santos sempre falam sobre a questão da oração individual. E Madre Clélia, né, ela tem uma frase muito bonita a respeito da oração individual. Ela diz assim, que eu tenho um Deus em mim, e assim eu sou o templo, e assim eu sou o santuário. Eu tenho um Deus dentro de mim, e por isso eu posso dizer que eu sou um templo, que eu sou um santuário de Deus. E é dentro desse templo, dentro desse santuário, que eu faço as minhas orações e coloco a minha vida nas mãos de Deus e tomo consciência da minha vida e da missão que Deus tem para mim aqui. Também nós sabemos que existe oração comunitária. Jesus rezava sozinho, subia nos montes, fazia sua oração, claro que sim. Mas também ele ia ao templo e levava os seus discípulos, os seus apóstolos junto dele, porque é importante também a oração comunitária. E a oração familiar também é importante. Queria recordar aqui que a igreja, ela nasceu nas casas. E queria recordar sobre a importância da oração familiar com duas leituras. Uma de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 42, que diz assim: todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, todos os dias no templo e de casa em casa anunciavam que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Cristo. Uma outra passagem é de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46, que diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Isso quer dizer que
todos os dias, nas casas, tinha a partilha do pão. Que nós entendemos essa expressão como a partilha eucarística, como a celebração da Eucaristia, que era realizada nas casas dos discípulos de Jesus. E aí nós podemos dizer que a igreja começou a se estruturar depois que Jesus subiu para o céu, através da Eucaristia dentro das casas. E por isso, meus queridos irmãos e irmãs, é importante que nós tenhamos consciência da família como uma igreja doméstica. Da família como uma igreja doméstica. É importante isso. E eu gostaria, dentro dessa visão e dentro dessa importância da oração pessoal, da oração comunitária e da oração familiar, fazer você refletir e também que eu possa refletir como está sendo a nossa oração familiar. Às vezes eu posso fazer a minha oração pessoal, eu posso fazer a minha oração comunitária, vou à missa, participo da missa agora nesse tempo de pandemia, participo através da internet, mas a minha oração enquanto família. E aí temos essa proposta tão bonita, que é a proposta de pensar a Lécio Divina dentro da família. E a Lécio Divina, ela está centrada na palavra de Deus, e a Lécio Divina, então, ela possui 4 pontos. Quais são os pontos da Lécio Divina? Primeiro, leitura da palavra. Então, é chamado de Lécio. Leitura, Lécio, leitura. Então, leitura da palavra de Deus. Escolher um texto, pensar num texto e ler o texto em família. Sentar, o marido, a esposa, os filhos, e dizer, vamos escutar a palavra de Deus aqui. Aí é importante, aí cada família pode ter a sua criatividade de criar um espaço, de marcar um horário, porque tudo aquilo que é importante na nossa vida deve ser planejado. Então, organizar um espaço, organizar um horário, ver um horário e ali com a família sentar e fazer a sua oração. Ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é o centro da família nesse momento. E depois da leitura, fazer uma meditação. Meditar. O que esse texto está falando? O que significa isso? Aonde que Jesus estava? Quais são as informações que são dadas aí? Que horas? Tem horário? É de dia? É de tarde? Jesus estava em cima de uma barca? Estava caminhando? Estava no templo? O que ele estava fazendo? Para que a nossa razão, a nossa cabeça, possa ver Jesus. Porque a palavra de Deus, ela não é um fato que deve ser visto e, tá bom, então a moral da história é essa, então tá bom, então eu fiquei com essa visão moral. Não existe somente um ensinamento moral. Nós temos que nos apaixonar pela palavra de Deus. E para se apaixonar pela palavra de Deus, a gente tem que utilizar a nossa razão também. A nossa razão é importante. Eu tenho que tentar me fascinar pelo cenário, pelos personagens, por tudo aquilo que está acontecendo ali. E pensar sobre isso, né? Por que Jesus sentou para explicar? Por que ele não explicou de pé? Sabe, são pequenos detalhes que um apaixonado ele se preocupa. É assim. Um rapaz quando está apaixonado por uma garota, ou a garota está apaixonada pelo rapaz, repara como senta, como levanta, como fala, as expressões que utiliza, tudo.
E se nós queremos estar apaixonados pela palavra de Deus, nós também devemos estar assim. Depois, a oração é rezar diante da minha vida. Olha, Senhor, eu estou com esse problema, eu estou passando por essa dificuldade, ou eu estou com essa alegria. Que bom que tudo isso está acontecendo na minha vida. E diante desse texto, Senhor, eu quero colocar a minha vida nas suas mãos, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, eu quero te agradecer, quero te pedir uma ajuda, uma graça especial, porque eu estou passando por essa dificuldade e aí por essa tristeza, então eu preciso da sua ajuda, que seja uma ajuda especial para mim nesse momento. E depois a contemplação, que é esta íntima união, que é você escutar a voz de Deus, que é você entender o que Deus está querendo falar para você, que é você tentar fechar os seus ouvidos um pouco para essa vida tumultuada que nós levamos e tudo mais. Então essa é a Lécio Divina, algo muito bonito que deve ser trabalhado por nós, por nossas famílias. E então, nesse primeiro dia, o que é proposto é que possamos fazer juntos a leitura da Palavra de Deus. E um ponto importante também da Lécio Divina é que nós tenhamos a presença do Espírito Santo junto de nós. Essa presença que está dentro de nós, que recebemos pelo nosso batismo, que recebemos a nossa confirmação, essa presença que nós queremos nesse ambiente familiar. E por isso, vamos começar com a invocação da Santíssima Trindade, porque sempre um cristão começa as suas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é Deus, único Deus em 3 pessoas. E depois vamos fazer a oração do Espírito Santo juntos e vamos ler a palavra de Deus. Queridos irmãos, vamos começar então a nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Escutemos a palavra de Deus. Do Evangelho de São Mateus. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Escutai vós, pois, a parábola do semeador.
Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Então, meus queridos irmãos, a proposta é que agora que nós escutamos a palavra de Deus, a gente pense sobre a palavra de Deus. E aí, na próxima semana, vamos para o segundo ponto, que é a meditação sobre a palavra de Deus. Mas enquanto isso, escute o que o Senhor tem para nos falar através desta palavra. Leia de novo, leia você como família, escute a voz de alguém aí da sua casa fazendo a leitura desta parte que nós acabamos de ler. Escute, porque isso é um tempo de graça. Se você está sendo chamado para escutar a palavra de Deus e aprender essa metodologia de oração, é porque Deus tem algo muito importante para você e para sua família. Que Deus te abençoe, que a bem-aventurada Clélia Merloni possa estar sempre intercedendo por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós, desça sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.